gente aqui já nos conhece, né? Outros não. Então, como ela já falou, eu sou a Maria, meu esposo Valdir. Viemos trazer as nossas músicas, que eu considero como se fossem orações cantadas, de tão linda que são as letras, tá? Então, algumas músicas vocês já conhecem, outras não. Então, aquelas que vocês conhecem, eu convido para cantar junto, porque cantar faz muito bem, né? Enquanto a gente canta, os males espantam, né? E as outras que vocês não conhecem, presta atenção na letra, que com certeza vai trazer uma mensagem muito boa para vocês, tá? Ninguém te ama como eu.
esse irmão dá para vocês, mas eu acho que vocês vão gostar porque ele é muito lindo. Deus é tão grande que pode cessar o seu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vai fazer. Ele é o amigo mais certo das horas incertas. Ele enxuga seu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é vida, é verdade, é um caminho. Ele é a realidade dos seus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é a fonte jorrando nesse seu deserto. Ele é o amor que preenche todo o seu coração. Ele é o amigo mais certo das horas incertas. Ele enxuga seu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é vida, é verdade, é um caminho. Ele é o amigo mais certo das horas incertas. Ele enxuga seu pranto quando você chora.
Eu já sei que eu vou me cansar do microfone já. Eu vou começar a falar. Fique à vontade. Eu me conheço. 50 anos eu tenho que me conhecer alguma coisa, na verdade. Antes de mais nada, boa noite a todos. Que possa ser uma inquietante noite e que vocês saiam daqui maravilhados, melhores do que já estão. Em nome de Jesus, na verdade. E em nome dele eu peço a inspiração às missionárias da luz, a Jesus, a todas as falanges, aos nossos amigos e benfeitores que possam, nessa noite feliz, nesse santo lugar, iluminar a todos esse palestante, que eu possa tocar isso também como instrumento da seara de Jesus. Qual é o seu nome, menino? Você está bem, Vitor? Você brigou com alguém hoje, Vitor? Nem eu. Ou nós temos alguma coisa em comum. Vitor, nós somos hoje dois vitoriosos, Vitor.
se você não brigou e eu não briguei, nós estamos aí num caminho muito adequado. Mas se eu perguntar para a maioria das pessoas se alguém hoje teve algum tipo de discussão, muitas pessoas vão ficar envergonhadas, outras vão levantar a mão com o da cara para bater. Você quer ver? Quem é que discutiu hoje? Levanta o braço. Ah lá, tem gente que adora dar a cara para bater, então. Você está entendendo? Aí a gente vem assim, a gente procura uma casa espírita para quê? Né? Para melhorar, para transformar o homem velho no homem novo. Não é verdade? E é isso sim, a função de uma casa espírita dentro da doutrina é justamente nos dar instrumentos para provocar mudanças. Menina, menino, preste atenção. Qual é o seu nome, senhor de preto aqui? Luiz Fernando. Você está bem, Luiz Fernando? Que bom. Está com a família ou é pressão minha? Você está sozinho aí? Irmão. Seu irmão, tudo bem, meu querido? Tudo ótimo. Luiz Fernando, o que é uma religião boa para você? Eu acho que aquilo que faz você se sentir bem e te dá subsídios para que você possa se melhorar. Adoro palestrar em casa espírita, é todo mundo isso. É tão bonito, é tão bom. As pessoas fluem nas palavras, falam. Eu adoro isso, irmão. Mas é verdade, é verdade. O que é uma religião boa? Aquela que de alguma forma provoca mudança em nós, mudanças positivas. Há pessoas que ao se depararem com determinada doutrina, até um pouco mais ortodoxa, pentecostal, seja o que for, acabam se transformando. Nossa, aquilo era um bebuno, aquilo era um fofoqueiro, aquilo era uma perdida, e agora encontrou a salvação, encontrou a Jesus. E de repente, através da exemplificação desse ser humano, a gente vai entendendo o porquê da necessidade de haver tantas religiões no planeta. As religiões, qual é a religião boa, menina? A religião boa é aquilo que o Luiz falou. A religião boa é aquela que lhe permite provocar mudanças dentro de você. Ver a situação em outra ótica, de uma outra maneira. Exemplo, você é casada, menina? Não é solteira? Que bom, né? Aproveita, filha. Aproveita como é bom, viu? Não, aproveita bastante, tá? Depois você pergunta aí pro pessoal, quem é casado? Levanta o braço aqui. Então pergunte para eles como é que é a vida de casado. Então depois você pergunte, aí você vai entender quanto é maravilhoso ser solteiro. Eu tô errado, menino. Não fala muito agora não, que ela tá no lado. Não faça isso. Mas qual que é a religião boa em nossas vidas, querida? Então, portanto, é aquela religião que provoca mudanças em nós. Tá certo? Então nós, da doutrina espírita, graças a Pai, ao nosso Deus, ao nosso Pai, a Jesus, nós nos vigiamos e contemplamos e respeitamos todas as demais religiões do planeta, não é isso que nós aprendemos? Sim. No entanto, o que me causa uma certa preocupação é que muitas vezes a pessoa procura uma casa espírita com bons propósitos, começa a ler livros do Chico, eu acho fantástico, do Divaldo, que eu acho maravilhoso, eu me deleito com os livros do Divaldo, do Chico, e começa a entender do espiritismo, começa a entender um pouco dos fenômenos mediúnicos, aí lê, compra as nossas perguntas e respostas, o livro dos Espíritos, o Evangelho, a Gênese, e começa o processo de estudo. E de repente, em casa, na primeira discussão, veja se isso já aconteceu com vocês. Nossa, eu estou vendo como essa religião está te fazendo bem. Ou você nunca aconteceu isso com vocês? Nossa, que religião que você abraçou, não? Estou vendo como a religião está lhe fazendo bem. Bem feito para você. Bem feito para você. Isso é para vocês entenderem que o exemplo maior vem de cima, através da exemplificação de Jesus, que nos pede humildade sempre. E quando a gente abraça uma doutrina como a doutrina dos Espíritos, quando nós temos a convicção e a certeza de que somos influenciados mais do que penseis pelos Espíritos, quando nós abraçamos essa doutrina, quando nós acreditamos no Deus, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema que rege o universo, quando a gente abraça essa doutrina, nós estamos abraçando uma causa, a causa do amor e da caridade, porque fora da caridade não há, e não há caridade maior do que você fazer na tua casa, em 4 paredes,
dessas pessoas que foram convidadas a reencarnar no seu ciclo familiar, porque essas é que vocês devem mais. E muitas vezes olhamos o nosso irmão de sangue com um olhar diferente. Menina, você tem irmã? Irmão? É? Tenho irmão. Legal. Você também tem irmã, menina? É? Irmão? Olha só, vê se é comum isso daqui. Eu não vou perguntar quantos seis você tem, não, mas presta atenção aqui. Mas é comum você perguntar aqui, jamais. E às vezes, por um amigo, eu sinto mais afinidade do que para o próprio meu irmão e minha irmã. Você quer apostar? Você quer apostar comigo? Não aposta, não pode. Mas não é uma máxima, Luiz? Muitas vezes nós temos uma afinidade maior com alguém de fora do que alguém dos próprios laços de sangue. Por que será? Porque Deus, nosso amantíssimo Pai, causa primária de todas as coisas, nos coloca as pessoas certas para morar com a gente, na hora certa, no momento certo. Portanto, você que é casado, sorria. Você que é casado, sorria. Difícil. Sorria! Você paga a pessoa certa. Sorria! E segundo os amigos do plano espiritual, todo casamento é karmático. Independente dos gêneros, estão me entendendo? Independente da orientação dos gêneros, todo casamento ele é karmático, existe uma ligação. Você, rapaz jovem, bonito, simpático, qual é o seu nome? Romário. Fica tranquilo, Romário, presta atenção, eu jogo também no Palmeiras, eu sou um grande jogador. Fica tranquilo. Romário, meu querido, preste bem atenção, eu acabei de dizer uma afirmativa interessante, que todo casamento ele é karmático. Portanto, há envolvimentos que nós precisamos entender e superar. Muitas vezes você tem mais afinidade com um colega, com uma colega, do que com o próprio irmão de sangue, ou muitas vezes com o próprio pai, com a própria mãe. Então nós somos convidados a rever nossa postura, a conviver de forma cristã, e é aí que eu lhe convido, preste atenção, viu? Conviver de forma cristã, conviver de forma dentro dos princípios da doutrina que nós abraçamos, significa, muitas vezes, colocar em prática o exercício da humildade e da tolerância. Tem muitos irmãos aqui, Romário, que não tem mais paciência para conversar com um filho. E outros aqui não tem mais a paciência para conversar com o pai. Tem muita gente aqui que já perdeu tanta paciência e que fala impropriedades para a pessoa do mesmo sangue. Fala coisas que deveria poupar. Sabe por quê, irmão? Porque nós estamos vivendo hoje num contexto muito conturbado, num contexto que eu chamo crise de valores religiosos, crise de valores ao extremo. Menina, preste atenção, você há de concordar comigo. Você nos seus 20 e poucos anos de idade, foi um elogio, menina, por favor, sorria. Sorria, foi um elogio. Que isso, não é verdade? Você nos seus 20 e poucos anos de idade, se você se reportar à tua infância, você verá que há uns 30, 40 anos atrás, nós tínhamos uma perspectiva de clareza de papéis muito mais, vamos dizer, adequada do que hoje. Há 30, 40 anos atrás, nós sabíamos o que era ser filho, o que era ser adolescente, o que era ser jovem. Há 40 anos atrás, você não via na rua crianças de 8, 10 anos de idade enfiando o dedo na cara da mãe dizendo: cala a boca, sua louca. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não. Há 30, 40 anos atrás, você não via uma criança de 11, 12 anos, né, apontando o dedo para um pai e dizendo: seu louco, seu lixo. Vocês estão entendendo? Hoje é muito comum você ver as crianças de 10, 11, 12 anos, de cada 10 palavras, 8 palavras que não são próprias, palavrões. Na verdade, a gente percebe que essas crianças estão simplesmente reproduzindo o convívio familiar que elas têm, o convívio social que elas têm. Que a criança nada mais faz, Romário, do que reproduzir a vivência dela. Por isso que dentro da doutrina dos espíritos nós temos inúmeros centros, inúmeras comunidades espíritas cristãs que optaram em ajudar ou de alguma forma instituir CEIs, escolas para crianças. Porque nós acreditamos que uma boa infância, quando a criança
ela sente o amor, a caridade, quando ela tem um espaço onde esse espaço possa se tornar uma opção, ela pode se construir um sujeito melhor. Exemplo, presta atenção, menina, imagine uma criança de 5 anos de idade e ela escuta o dia todo em casa só músicas naquela altura, batidão. Então ela decora aquelas músicas de tanto ouvir. Imagina essa criança, quando os pais estão conversando, de cada 10 palavras, 5 são palavrões. Imagina essa criança matriculada numa SEI como a nossa, numa SEI cristã. Ela vai tentar reproduzir isso aqui. Vocês concordam comigo ou não? Sim. Então, qual que é a importância disso? Nós estamos mostrando para essa criança que aqui não é a reprodução da banalização espiritual que há lá fora. Que existem escolhas e que Jesus está nos dando uma escolha. Que aqui ela não precisa de cada 10 palavras utilizar 5 em formas de baixo calão, de palavras de baixo calão. Ela vai entender que aqui não precisa ouvir as músicas batidões da vida. Ela vai entender que aqui ela não recebe um tapa quando ela quer um beijo. Ela recebe um carinho e um abraço. Então ela sabe que aqui ela tem essa escolha, essa opção de receber um carinho e um abraço. Entendeu, Romário, como funciona? Só que a nossa sociedade está em crise, meu querido. E essa crise está repercutindo em todos os lares. Eu não estou falando apenas dos lares mais simples, mas eu estou falando dos lares mais pomposos. É muito comum hoje, eu enquanto consultor interpessoal, eu sou um consultor interpessoal, sou especialista em relacionamento. Está entendendo? A minha área de atuação é essa. Romário, hoje, enquanto consultor interpessoal, eu ouço coisas que me tiram o sono. Eu vejo as pessoas que o grande, maior problema dessas pessoas é saber se comunicar e não sabe se comunicar. Eu vejo pais, por exemplo, com muito amor no coração, Romário. Mães com amor no coração, mas não conseguem dizer e passar isso para os filhos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Pensem em vocês se vocês em algum momento já tiveram dificuldade de passar alguma coisa para um ente querido. Muitos de vocês já devem ter se perdido entre uma orientação e um esculacho. Você sabe o que é um esculacho? Você já tomou esculacho na tua vida? Você, aquele branco, que está olhando para o lado para essa moça aí, você não é branco. Não, de trás, esse rapaz que eu estou olhando aqui, de pé cruzado, está resistente aqui, ó. Tá, esse está resistente, de pé cruzado, com a mão cruzada, e fala assim, não sei se eu quero ver esse cara. Esse aqui de branco. Qual é o seu nome? Lucas. Então, Lucas. Já tomou? Eu não gosto de tomar esculacho de ninguém. Você também deve não gostar. Concorda, Lucas? Não é legal. Mas em alguns momentos na vida a gente precisa ser tocado de uma forma um pouco mais forte para a gente sair da onde nós nos encontramos. Conviver não é fácil, gente. Só que nós temos macetes e truques que eu quero passar para vocês. Combinado? Então vê se você consegue ouvir isso. Qual é o seu nome, rapaz de preto ali, meu querido amigo? Você tá bom, Júlio? Tudo bem? Você é casado? Bem feito. Eu também, bem feito. Né? E depois de algum tempo na relação marido e mulher, a gente cansa um pouco. Não cansa? Você vai falar que não, quer ver? Porque ele está com medo dela. Ele está com medo de chegar em casa e apanhar dela, tenho certeza. Gil, vamos lá, voltou no assunto. Depois de um tempo de relação, a gente pensa que entende a pessoa, a gente pensa que entende a companheira pensa que nos entende. Só que existem alguns momentos na convivência que a gente precisa tomar certo cuidado, principalmente nesse momento de crise que nós estamos vivendo, onde o estresse faz presente. E uma pessoa estressada, ela não consegue ouvir o que ela precisa, ela ouve e filtra o que ela quer. Está aprendendo isso? Imagina o seguinte, imagina a sua esposa, dada ao trabalho, como você, teve um dia difícil no trabalho, tá certo? E de repente ela teve uma pequena discussão no trabalho. Ela sabe que ela não deve levar os problemas do trabalho para a tua casa. Ela sabe, ela tem consciência, ela não é nenhuma moleca. Ela é uma adulta, ela sabe que ela precisa evitar de levar os problemas do trabalho para casa. Não é isso, menina. Só que acontece o seguinte.
você observa que ela está completamente alterada. E ela está na cozinha com aquela obrigação de fazer o jantar, porque hoje é dia dela fazer, não é teu, é dela. E ela, por ela pediria uma comida fora, ou ela ia jantar fora, sair, mas a obrigação é dela, hoje é o dia dela cozinhar. E você fica ali no lado observando de mão, ali cruzada, olhando ela, terminada e lavar a louça. Você sabe que isso irrita muito a tua esposa? Você sabe que nesse instante ela pensa assim, o que foi? Você está me atrapalhando, você não está nem perto dela, mas ela fala que você está atrapalhando. Porque ela teve um dia estressante. Pior não é isso. Pior é que ela começa a se alterar de tal forma. Você quer falar comigo? Vai pra sala, me deixa em paz. Ela fala desse jeito. Aí de repente você só solta uma frase simples, verdadeira, mas para ela, terrível. Sabe qual que é essa frase? Você olha para ele e fala, nossa, como você está parecendo a tua mãe. Aí, meu compadre, vira um inferno a tua casa. Porque nós temos que saber o que falar e de que forma falar. Vou te dar um outro exemplo, depois eu vou dar dica para vocês, combinado? Eu vou dar instrumentos para vocês saberem se comunicar. Tá bom, filha? Você é novinha, né? É? Você tem mais de 25? 20? Olha como o tio é vidente, filho. Você não sabe. Eu tive uma vidência, né, filha? Presta atenção. Você não tem filhos ainda não, né? Não, mas vem duas meninas, fica tranquila. Vamos lá. Então vamos lá, vamos lá. Quem é que tem menino e menina aqui? Quem tem uma menina de 3, 4 anos? Só para me provocar. Menina de 3, 4 anos? Bem feito. O que mais? Que mais? Só é? Então vamos lá. Presta atenção. Vocês que já têm adolescentes, já prestem atenção nisso. Imagine o seguinte, imagine. Qual o nome da minha amiga lá? Agora, Gilson, agora eu tenho que pegar o nome dela. Seu nome? Terezinha, com uma criança de 3 anos de idade. Você está imaginando a cena? Oh, que linda! Né? A Terezinha está na cozinha, a filha está fazendo o quê? O que a mamãe está fazendo, está imitando a mamãe. Porque faz parte da idade, imitar, não é isso? Se a mãe está lavando uma verdura, preparando a salada, o prato, a filha está o quê? Então vou chamar a cadeira e quer fazer exatamente o que a mãe está fazendo. Estou mentindo ou não é isso mesmo? Se a mãe está arrumando o quarto, ela também quer arrumar. Não é assim que faz? Só que a Terezinha está lá, na cozinha, preparando o jantar para o Gil, né? É Gilson? É Gilson? Gil come bem, vocês podem ver que ele come bem. Ele come bem. Aí o Zé preparando, chega um momento que não é propício a criança estar na cozinha. Vocês concordam comigo? Quando o óleo está quente, a água está fervendo, o forno ligado. Então nós temos que ajoelhar, ficar na altura da criança. Por quê? Porque a criança precisa entender o que está falando. Perceba que essas crianças, os netinhos, né, eles têm muito fogo na orelha. Você está entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então nós temos que nos ajoelhar, ficar na altura para ele perceber que nós estamos na mesma, no mesmo olhar, na mesma sintonia. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é agradecer pelo trabalho feito até aquele momento. E dizer que a partir daquele momento é perigoso a presença dela. Explicar por que é perigoso. Por causa do óleo, por causa do forno. Né? Encaminha a criança para quem? O Gil. O Gil adora brincar com a criança. Ele adora, filho, quando não tem jogo do Palmeiras. Aí ele brinca. Mas infelizmente é jogo do Palmeiras numa quarta-feira à noite. Levou a filha lá para a sala, ó, fica aqui enquanto eu termino o jantar. Depois de 5 minutos a filha está onde? Na cozinha. Porque o Gildo não deu atenção. Agora vocês imaginem esse instante. A nossa Terezinha, como espírita, incorporando um espírito obsessor. Imagina a nossa Terezinha incorporando um espírito de loucura, uma louca. Imagina ela incorporando uma louca. Veja, imagina a senhora incorporando a louca, de repente baixou a louca e baixa ela. Eu tô de saco cheio, Gil. Eu vou sumir dessa casa. Você tá pensando o quê? Eu te peço que você tomar conta da criança. Percebam como a coisa funciona. Então vamos dar instrumentos para vocês entenderem como agir numa situação dessa. Isso que é importante.
Por quê? Porque a doutrina dos Espíritos também nos quer convivendo de forma harmoniosa. E dentro de uma casa espírita, há pessoas afins e pessoas que não são afins. Há pessoas que trabalham, que Deus, nosso Pai, nos coloca justamente na hora do passe do nosso lado. Né? Fica quieto, não se entrega. Fica, presta atenção, estou só falando. Mas pai, o nosso Pai maior, nosso Jesus, coloca justamente as pessoas que nós temos menos afinidade, é para resgatarmos algumas coisas que são necessárias. Então a estratégia não é difícil, mas ela precisa ser bem pontuada. Essa estratégia já foi bem passada por Pai Tomé de Aruanda, que é um dos nossos mentores espirituais que trabalham conosco. E Pai Tomé, na sua sabedoria de preto velho, ele nos diz o seguinte: filho, você pode dizer o que você quiser para quem você quiser. Ele fala desse jeito. Tudo depende da maneira como você fala. Você pode falar o que você quiser para quem você quiser. Tudo depende da maneira que você fala. No caso específico da Terezinha e do Gildo, né? Sabe, Gildo, tem um dito popular que também diz, né? Quando um não quer, Deus não briga, né? Se ela está lavando louça, ela já não está perturbada, que não já trouxe os encostos do trabalho junto com ela? Não é isso, Gildo? Então por que você tem que ficar ao lado? Por que você não vai para o quarto rezar por ela e por você? Por que você não vai orar? Por que você não vai pedir harmonia para a tua casa? Mas você também é terrível, hein, Gildo? Não, você quer falar que ela tá parecendo a mãe dela só pra provocar. Terezinha, era isso que você pediu pra me falar pra ele? Era isso mesmo? Tá certo, é isso mesmo, Terezinha, que você tinha me pedido mais coisa que eu não tô lembrando, é isso? Agora tá bom, né? Posso continuar aquela outra coisa também, vou falar outra coisa também. Por exemplo, tem a menina pequena, a Vini. Poxa vida, por que ele, na hora que ele pegou a menina, 3 anos de idade, né? Tá, tudo bem, não, Palmeiras está jogando, a gente tem que ter respeito, amém. O Palmeiras. Aí o que acontece? Tem que ter respeito. Mas, veja, é um momento tão único, a criança está com o pai. E é um momento que o pai esquece. Porque pai pensa que criança e filho não cresce. E está perdendo a grande oportunidade de conviver harmonicamente com o próprio filho. A maioria dos pais que não conseguem brincar com os filhos são filhos de pais provedores. O que é um pai provedor, Gildo? Aquele que só se preocupava em pagar as contas e as dívidas, e o resto ficava a cargo da mãe. Nossos pais têm essa característica, Gildo. Né? Então nós temos por herança essa influência desse pensamento, dessa condicionante, que nos impede muitas vezes de brincar com uma neta, de brincar com um filho. Por quê? Porque nosso pai, o máximo que nosso pai fazia pra gente era sorrir de vez em quando. Mas ele olhava, e a gente sabia onde ele ia bater a intensidade do tapa pelo olhar. Não é isso, Gil? Você está entendendo? Então, nesse caso, como a gente tem que melhorar a nossa relação? A gente tem a doutrina dos Espíritos, não é a doutrina que provoca mudanças para melhor? A gente só sabe quando a pessoa muda através do exemplo. Não foi assim? Jesus não exemplificou tudo o que ele falou? Então a doutrina dos Espíritos não foge desse princípio. O que nós aprendemos aqui em termos de tolerância, nós temos que exemplificar em nossas casas. Ser uma pessoa melhor implica em mudar, sim. Ser uma pessoa melhor. Só que existe uma coisa. Lucas, né? Lucas tem uma coisa. Isso o Pai Tomé também nos diz com muita clareza. Viver é fazer escolhas. O problema é arcar com elas. Você sabe, eu sei quanto você já foi orientado na tua vida. E você sabe as escolhas que faz. Mas você tem livre-arbítrio. E Deus, nosso Pai, não vai te tirar esse livre-arbítrio. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Viver é fazer escolhas. Só que existe uma coisa. Eu escolho ser feliz. Eu escolho viver bem. Eu escolho não falar mal da minha vizinha. É? Eu escolho não falar mal da minha sogra. Um dos nossos atendimentos, Judô,
Eu estou atendendo uma senhora nada, senhora mal dizer, porque na verdade era uma jovem como eu, 50 anos de idade. Mas ela aparentava ter uns 70. Não, a tristeza, a angústia, quando abate fisicamente, acaba com a pessoa. E mulher envelhece muito mais rápido que homem, não vem para furar não, que é verdade. É ou não é? Fala que é, por educação. Você fala que é, fala tio, isso, tem que falar por educação, isso. Vocês estão... Mas não é? A mulher envelhece muito mais rápido que o homem. Veja eu, ninguém vai olhar para mim e dizer que eu tenho 50 anos. Ah, você vai falar 42, 40. Não vai? Gil, o que acontece nisso aí, nessa brincadeira toda que eu estou falando? Nós somatizamos também nossos pensamentos. E ao atender essa senhora, eu, na verdade, achei que ela tinha quase 70 anos de idade, não era nada disso, conversando. E todas as nossas conversas giravam em torno de um personagem fantástico que eu aprendi a admirar. O marido dela. Não tinha outro assunto a não ser o marido. Gente, eu nunca vi um homem com tanto defeito na minha vida. Eu nunca vi um homem com tanto defeito na minha vida. Porque ele era sem educação, porque ele é bocudo, porque ele falava palavrão, porque ele não ajuda em nada. Ele só pensa nele. Ele não fala o que ele sente. Gente, era daí por diante, daí que eu estou se filtrando, falei as coisas boas só. Tá certo? Eu só falei as coisas boas. Mas pra gente, na doutrina dos espíritos, a gente tem que provocar mudanças para melhorar a convivência, não é isso? Não adianta alguém falar para o Lucas ou falar para a mãe do Lucas, olha, não faça isso que isso é errado, olha, mas enquanto ele não internalizar o que ele faz, está completamente fora, né, do contexto, do seu crescimento espiritual, ele vai continuar fazendo, não adianta a mãe falar, nem eu. Lucas, é isso, o caminho é esse, vida é fazer escolha, você está escolhendo o caminho para a tua vida. Aí o que acontece? Tem 5 minutos para falar. A gente tem uma raiva. Gente, vocês querem que eu pare de falar isso? Mas será que é toda vez que eu vim pra cá, eu estou na empolgação, eu estou falando causos, ela vem e fala, tem 5 minutos. Gente, é impressionante, tá bom, eu entendo. Ó, tem um palio vermelho. Tá aparelhando a sair. É de alguém daqui, o pessoal não trouxe o número da placa, palio vermelho. Palio vermelho. Bem numa garagem. Isso. Então deixa eu voltar aqui o assunto. Ô Luiz, você viu que o pessoal me tira até a linha de raciocínio? Gidó, não é fácil. Então eu estava falando do meu atendimento, dessa orientação dessa senhora que aparentava ter 70 anos, não tinha 50, e devia fazer escolhas. E o assunto das orientações era sempre pautado no marido. Gente, ela só tinha defeito para esse marido, aí eu fiquei cansei. Aí encostou, com certeza deve ter encostado um baiano, um marinheiro no vaso. Não, com certeza, deve ter encostado. Encostou, já me sugeriu, já me falou, escute aqui, vale para essa tonha. Se esse marido tem alguma coisa de bom. Mas você quer que eu fale isso mesmo? E que foi que você falou? Espera um pouquinho, minha senhora. Minha senhora, por gentileza, eu já escutei o que a senhora tinha para dizer, a senhora falou isso, mas o seu marido tem alguma coisa de bom? Gente, essa mulher demorou tanto para responder. E ela ficava pensando se ela tinha alguma coisa para dizer. E de repente, eu quase desistindo, ela falou, lembrei. O que foi? O que ele tem? Ele é trabalhador. Aí o baianinho encostou, falou, então diga assim para ela, se apegue aí. Elogie e comece por aí. O que significa isso? Se a gente não ressaltar aquilo que as pessoas têm de bom, elas não conseguem provocar mudanças e continuam na zona de conforto, não saem dessa zona de conforto. O que o Lucas tem de bom? O Lucas tem um sorriso maravilhoso, tem um olhar, um tanto quanto sincero e em alguns momentos cruel. Mas ele tem dentro do coração dele uma alma pura, boa. Só que ele precisa permitir que essa alma se revele. Isso não é o palestrante que vai fazer. Não é a mãe dele, nem a tia, nem a avó. Isso quem vai fazer? Ele. Porque viver é fazer escolha. Então eu te oriento. Escolha ser feliz, tonto. É melhor ser feliz. Muito melhor.
E quem escolhe ser esperto vive na insegurança. Então eu escolho ser feliz. E o que é ser feliz? Ser feliz é poder ter uma doutrina que não é só religião, que é filosofia, Júlio, que é ciência, que é arte, que é senso comum e que também é religião. Ser feliz é abraçar a doutrina dos espíritos, que é tudo isso que não é só religião, é filosofia, me faz pensar. É a única religião no planeta, filha, que me dá resposta para todos os problemas que eu tenho. Muitas vezes não tenho a resposta que eu quero, porque eu não estou preparado para receber essa resposta. Mas que ela existe, existe. Judô, mãe desesperada, chorou. Eu perdi meu filho, 18 anos de idade. Chorou. Eu perdi meu filho. E ela contou a história. E era um filho do coração, não era um filho biológico. E ela cometeu um simples erro de demorar muito para falar que o filho era um filho do coração e não era um filho biológico. Entende quando eu falo filho do coração? Aquele que não é do lado adotado. Ela demorou muito para falar para ele. Ele foi crescendo e começou a perceber que esteticamente ele era bem diferente dos familiares e da mãe. E ele começou a ser caçoado na escola. E quando ele entrou na adolescência, momento em que a mediunidade aflora dá seus primeiros sinais, adolescência é o primeiro sinal para aflorar os tipos de mediunidade. Entenderam o que eu estou falando ou não? É na adolescência que se manifestam os primeiros sinais. E ele começou a se tornar muito irrequieto, começou a se tornar desobediente, não tinha um olhar frente a frente com a mãe e perdeu esse olhar frente a frente. E toda vez que se deparava com a mãe, exigia: eu quero saber quem é minha mãe biológica. Eu quero saber quem é minha mãe biológica. Meu filho, mas por que você quer saber? Você sabe que você é o meu filho do coração. E um dia, tanto que esse garoto perturbou essa mãe, ela disse: olha, filho, quando você fizer a maioridade, eu vou te dizer quem é tua mãe. Eu vou te mostrar quem é tua mãe. E de repente, os anos foram se passando, a relação não era a mais adequada. Mas esse menino fez 18 anos, Luca. Juntou seu dinheirinho, comprou uma moto. E no primeiro dia conseguiu fazer parte do acidente que levou a vida dele, justamente no momento do ano de 18 anos da vida dele. E essa mãe na palestra inconformada, contando essa história para todo mundo. Até que chegou um momento em que o orientador espiritual ouviu essa história com muita paciência. E ela dizia: por que Deus levou meu filho com 18 anos? Por quê? Porque se eu iria contar para ele onde estava a mãe dele, para ele parar de me perturbar. Por que Deus levou meu filho com 18 anos? E ela chorando. E esse palestrante, esse orientador espiritual se aproximou dessa mãe e segurou a mão e disse para ela: ora, minha mãe, mãezinha, acalma teu coração. Você não prometeu para o teu filho que quando ele fizesse 18 anos, você o levaria para a mãe dele? Pois de fato, a mãe dele já havia desencarnado há muito tempo. E com 18 anos, ele se encontrou com a mãe. Sabe, Lucas, a gente tem que tomar cuidado em tudo aquilo que a gente pede e que a gente fala. Sabe o que eu aprendi a duras penas? Eu espero que você aprenda. Gildo, você aprendeu também, tenho certeza. Você mais ou menos, Luiz. Dá muito coração. Dizer não. Não, o Gil ele é mais durão do que ele. É que nem eu.
Mas a gente tem que aprender a dizer não. A gente tem que aprender a dizer não. E dizer sim para a vida, para o amor e para uma boa convivência. Então eu espero, meus queridos, nessa noite, mais uma vez, que eu já estou passando do meu horário, mas eu pretendo voltar de novo, né? A gente tem que voltar aqui, né? Para dar continuidade. Eu tenho cada caos para contar para vocês. Vocês não têm ideia. Quem quiser conhecer um pouquinho dos meus livros espíritas, das minhas... Tá ali embaixo, né, Novelli? Tem um romance, que é o meu encontro com Jesus, gente, fantástico. Eu escrevi em 2 horas, Judô. Aí naquela época eu trabalhava no Perseverança ainda. Eu sentei numa cadeira lá na minha casa. Eu só sei que eu pegava fogo. Ninguém podia encostar em mim, eu não conseguia me encostar. Suava, pegava fogo. De repente, uma projeção atrás de mim. Atrás de mim uma projeção e um filme. Tanto é que no livro a gente descreve como se fosse um filme. E eu só descrevi aquilo que eu vi. Em 2 horas. Meu encontro com Jesus. A história de um jovem que cresce ouvindo falar de Jesus e o encontro dele na maioridade. Como se dá esse encontro. Esse livro, para quem quiser, a editora trouxe um preço de promoção, acho que é R$10. É isso, né? É R$10. Quem quiser, eu faço uma dedicatória lá embaixo. Tá bom? E tem também a minha coletânea do aspecto interpessoal, autoestima, competência interpessoal, que é minha área. Quem quiser também, é só falar com o Novelli lá embaixo. Gente, mais uma vez eu quero agradecer essa... Eu amo essa casa. Eu me sinto uma energia tão boa quando eu venho pra cá. Eu não sei porquê, deve ser por causa dos trabalhadores, né? Deve ser por causa dos trabalhadores, não é? Vem cá me dar um abraço, vem cá. Vem cá me dar um abraço, vem. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vem aqui, menina. Vem cá, me dá um abracinho. Vem cá, me dá um abraço. Não quer me dar um abraço, João. Me abraça, deixa eu ver se é isso aqui. Então vamos lá. Gente, muito obrigado pela paciência, meu amigo. Que Deus possa abençoá-los a todos. Que Jesus de Nazaré, nosso irmão mais velho, nosso amigo incondicional de todas as horas de nossa vida, possa fazer maravilhas em suas vidas. Que nossa Mãe Santíssima, através de suas missionárias da luz, possam fazer uma visita em seus lares, levando o que vocês necessitam em forma de bênção, de paz, de amor e prosperidade. Que Jesus nos abençoe a todos, Lucas. Um grande abraço. E você ganhou um livro meu. Nós agradecemos ao nosso querido amigo Jamar Monteiro